CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Melhorou? É o som? Então, bom dia novamente. É bom que vocês ganham 2 bom dias. 3. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos de volta ao estudo Memória de um Suicida, da nossa médium Ivone do Amaral Pereira e o espírito Camilo Cândido Botelho, como está aqui, mas é o Camilo Cândido Castelo Branco. Um livro escrito a 3 mãos. Dona Ivone, o médium, Camilo, o espírito, e Leon Denis coloca a doutrina espírita nesse livro. Então a gente vai ler o Evangelho e, sob as bênçãos de Jesus, a gente vai começar o nosso estudo. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. O item 18. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si as criaturas adultas, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sobre os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que não são todas mães. Tá bom, né? Então é assim que Jesus quer que a gente se dirija a Ele, com o coração puro, com o coração das crianças. Então Ele não chamava somente as crianças, mas todos nós que precisamos dele. E nesse instante, Senhor, te buscamos para o apoio de que necessitamos nesses momentos de estudo, de elevação dos nossos espíritos, da nossa mente. Permita, Jesus, que o nosso diretor, o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, se faça presente junto a nós, bem como a coluna de espíritos que nos sustentam. Permita ainda que a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira nos inspire, pois foi ela que escreveu, junto com o nosso Camilo e o Leon Denis. Então todos nós, Senhor, unidos em Teu nome, em nome de Deus, em nome do amor, o amor que vibra nessa casa, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Tem aluna nova na sala. Você pode interromper, viu? Para tirar dúvida, se não entendeu, ou para se colocar. Tem um microfone, Luiz, você que fala muito, Luiz, já puxa o microfone aí. Já fica com o seu celular engatilhado. Já sabe a palavra que eu vou ter dúvida? Tu já tem que saber antes para dizer, né, para a gente ver no dicionário, quando a gente não souber. Nós estamos na página 135 dessa edição nova aqui da FEB. É o capítulo 6, a comunhão com o alto.
Então, esse livro aí da que a Lidilane está mostrando, está na página 135. Então, vamos nos situar aqui. Esse capítulo é interessantíssimo para os médiuns. Nós fizemos dele um estudo aqui do nosso COMP, não é? Então, o que trata esse capítulo? Um grupo de espíritos que estava recolhido, ou acolhido é melhor, né? Na instituição Maria de Nazaré, na colônia Maria de Nazaré, tinham vindo alguns meses da região umbralina, chamada o Vale dos Suicidas, e ali eles estavam em tratamento. Essa colônia, como todos sabem, só acolhe espíritos suicidas. E Maria está à frente desse trabalho. Jesus pediu a Maria, com o coração de mãe que ela tem, amoroso, ela pudesse confortar esses espíritos. Então, nesse grupo de espíritos, que vem aqui o Camilo situando, eles não conseguiram a ajuda que precisavam lá. Eles não conseguiram, por mais esforço que fizessem os instrutores, não atingiu o objetivo colimado. Então, o que eles resolveram fazer? Vieram à Terra em busca de médiuns que pudessem ajudá-los, porque eles precisavam do fluido animalizado do médium, do fluido vital. Porque também eles não conseguiam ouvir e entender, por mais que se materializasse, os instrutores daquela instituição. E assim eles fizeram. Resolveram então buscar trabalhadores, médiuns, que conhecessem essa relação do mundo espiritual com o mundo material, e viriam buscar trabalhadores em três países: Brasil, Espanha, Portugal, e países também, não eram só os três, que falassem a língua portuguesa. Resolveram o Brasil, estão lembrados? Viram o Brasil, e aqui no Brasil escolheram então 20 trabalhadores, entre homens e mulheres. E eles explicaram o que era o trabalho. Primeiro eles falaram com os dirigentes espirituais das instituições que abrigavam esses médiuns. Esses dirigentes espirituais falaram com o dirigente material, com o encarnado de cada instituição, e ele falou com o médium, ou com os médiuns, que haveria uma reunião da madrugada e eles precisavam descansar mais cedo para um convite. O convite era trabalhar junto aos suicidas. Desses 20 que foram escolhidos, apenas 6 disseram sim. 4 mulheres, que de maneira incondicional aceitaram o convite, e 2 homens, 2 espíritos do sexo masculino, 2 médiuns, que disseram que iam ajudar para o cumprimento do dever, iam cumprir com o dever deles. Ponto. Esses 6 médiuns foram escolhidos para esse trabalho, e os espíritos se deram por satisfeitos. Agora olha que coisa aqui, eu vou citar algumas coisas da semana passada, em que é interessante para a gente. Eu vou voltar um pouquinho, eu vou pinçar alguma coisa. Disseram no mais, eu vou ler na 134, a gente está na 135, sobre os médios, os trabalhadores, os médios, os trabalhadores. Na terra, nem todos os homens admitidos no cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. Então ela disse aqui, o Camilo está dizendo, que os trabalhadores da doutrina espírita nem todos guardavam a higiene moral e mental necessária nesse intercâmbio. Então ele está falando para quem conhece a doutrina espírita, e para o trabalhador da doutrina espírita, que é um trabalho ainda mais específico,
que é o socorro o socorro dos espíritos através das reuniões mediúnicas. O que se pede desse trabalhador? Mais para frente, esquecem-se de que as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem a sublimidade que lhes são própria, é e sempre foi indispensável aos investigadores. O que é indispensável aos investigadores? Nós, os trabalhadores. Autodisciplina moral e mental. Preparo individual prévio, que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um, ou de pelo menos o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro bem. Então a gente tem vontade, pelo menos, de se transformar, da gente trabalhar o nosso íntimo para poder adentrar num recinto desse, que ele chamou de Tabernáculo Supremo. Lembra? Tabernáculo é um local sagrado, ou o que conduzia, não é, o Luiz? Os objetos sagrados, a caixa que conduzia isso, eu vou dizer caixa, mas um local sagrado. A Arca da Aliança, né? Então foi isso, basicamente, que a gente estudou com muito detalhes a aula passada. Falei aqui 5 minutos do que nós estudamos em 1 hora e pouco. Paramos aqui, eu vou lendo, vou explicando, e vocês podem interromper, o pessoal de casa, se fizer pergunta, a gente responde. Ao entardecer, pois, página 135, partimos demandando planos terrenos. Então os espíritos vieram lá da colônia, vindo aqui para a Terra. Custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância, pois de nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas sem um concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento. Pode ler, Dilane. Volta e lê de novo esse pedaço. Ao entardecer, vamos lá, para você ir se situando. Aqui. Ao entardecer, pois, partimos demandando planos terrenos. Custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos de vigilâncias, pois de nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas, sem o concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais em verdade eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Entenderam? Esse deslocamento da colônia para cá, eles não vinham sozinhos, vinham os lanceiros, que eram os guardas, vinham os médicos, vinha, como nós vimos na aula passada, os próprios suicidas, aqueles que já estavam melhor preparados, que estavam entendendo a situação deles, tinham que manter vigilância de pensamento, lembrando das aulas que eles tiveram, das instruções que eles tiveram lá na colônia Maria de Nazaré. E esse grupo sai de lá, passando por regiões trevosas em torno da Terra, no mundo astral, mas também aqui, chegando à Terra. Lembra? Hordas de espíritos
de malfeitores, de vagabundos no plano espiritual. E então eles não podiam vir sozinhos. E ninguém poderia sair daquela colônia sem essa guarda, sem essa vigilância. É isso que ele está dizendo aqui. Alguma pergunta? Nenhuma? Question? Trabalho do psiquismo. Você é uma psiquista. Então, médicos, psiquiatras, médicos, não só técnicos, que trabalham com o psiquismo humano. Sendo uma técnica com a mente humana, né? É, com a mente humana. E desses espíritos, né? E também encarnados. Vamos lá. Já bastante instruídos, portamo-nos à altura das recomendações recebidas. Aquilo que a gente já falou, já tinham sido instruídos. Venham quietinho, não pode pensar besteira, ninguém pode se ausentar do grupo, porque vai sofrer, é uma falta muito grave e pode sofrer consequências terríveis no mundo espiritual. Então já estavam bem instruídos com relação a isso. Nossos comparsas, em piores condições, juntamente aqueles justamente aqueles por quem tantas operiosidades se realizavam, foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados pela fiel milícia hindu. Quais prisões volantes para pestosos, o que nos impossibilitou vê-los. Muito bem. Você que está aqui pela primeira vez, como é que é seu nome? Juliana. Julieta. Hã? Julieta? Julieta? Juliana. Então, ó. Você é um termômetro para a gente. Se você está acompanhando, ó, cheguei e estou compreendendo. Se você não tiver, você avisa. Então, o que ele está dizendo aqui? Veio um grupo de espíritos de lá para cá, como nós dissemos, alguns em estado muito ruim, estado difícil, complicado, e outros que já tinham a consciência de que eram espíritos imortais, estavam conseguindo, com as instruções recebidas, o equilíbrio paulatino de suas mentes, de seus espíritos, e todos vieram para a Terra. Esses doentes em pior estado vieram como que um container fechado, como se transporta pestosos. A gente imagina, né? Tá o estado dele de consciência, né? Como eles estavam perturbados com isso. São espíritos que não compreendem ainda o que aconteceu com eles. Não é que não aceitam, não compreendem, não sabem, ficam dementados. Há espíritos que passam séculos até nas mãos de espíritos do mal, são sequestrados 200 anos, 300 anos. Não, eles acolhem todos. Quando não dá tempo desse acolhimento, quando eles são raptados por quadrilhas, por bandidos no mundo espiritual, fica difícil encontrar. Tem as buscas, que nós já vimos aqui, nós vamos ver na torre de vigília como isso se dá. Tem aparelhos, tem espíritos que estão sempre em busca desses sofredores. E alguns chegam lá em estado calamitoso. A Dona Ivone citou lá atrás, o que ela via, os mais sofridos eram aqueles que se jogavam debaixo do trem. Ela chamou de retalhados. Então ele chega à mesa mediúnica, juntando os despojos, os pedaços, enlouquecidos. Ele não sabe, eu estou morto, eu estou vivo, o que foi que aconteceu? A gente tem tido uma experiência singular em nossa casa, porque nós temos um trabalho junto aos suicidas, um trabalho desse aqui, exatamente como foi feito aqui, como ela está narrando aqui. O convite chegou e nós conseguimos um grupo de trabalhadores, estamos já há quase um ano trabalhando junto com esses espíritos tão sofredores, tão sofridos.
E a gente vê, a gente pergunta o nome, de onde veio, qual foi a forma do suicídio. A gente conversa com eles. E depois, nessa conversa, a gente vai fazendo com que eles voltem até o momento da reencarnação. Eles vão voltando para se verem como espíritos imortais. E nesse trabalho a gente tem visto espíritos que vêm de zonas tanto do Vale dos Suicidas, quanto zonas umbralinas, no local do suicídio, e também que vieram das mãos dessas hordas. E perguntando quando foi que você se suicidou, você lembra o ano? Eles lembram, né? 1780, agora você pega aí 1780 para facilitar a matemática, 1800 para 2020, quanto tempo tem? Você vê espíritos nessas condições. Então você imagina uma alma, os espíritos nós sabemos, é gente, não tem um corpo físico, tem um corpo astral. 200 anos sofrendo nas mãos de seres cruéis, sendo viciados de todas as formas que você imaginar. Mas porque eles não aceitam? Não é porque não aceita, eles não sabe o que aconteceu com eles. Eles não sabem, estão em estado de perturbação. Você muitas vezes vê pessoas aí com o corpo todo defeituoso e com problemas mentais ainda, suicidas. Eles dão um tiro na cabeça, por exemplo, e arrebenta com tudo. Espíritos que se explodem. Espírito do Oriente Médio para cá, porque lá isso não é incomum a explosão, não é? Espírito que tacou fogo no corpo, tudo que você imaginar de dor, fica enlouquecido. Eles ficam enlouquecidos. É muita dor. É muita dor. Então esses espíritos não resolveram o problema deles, continuam com a mente no momento do suicídio. Por exemplo, a pessoa se jogou do alto de um edifício. Ela vê aquela queda, é um relógio. Diariamente, se atirando, caindo, voltando, se atirando, caindo, se esborrachando, vê o corpo, vai e volta. Você imagine esse tipo de pensamento sem parar, porque o pensamento é contínuo, sem parar durante anos. É muita dor. Quando a gente tem um pensamento fixo qualquer, a gente não fica perturbado? E não fica um dia, 2 dias, uma semana, imagina anos, décadas e até séculos. São trazidos. Lá na frente a gente vai ver isso. São trazidos. Quem coordena esse trabalho aqui é a dona Ivone. Não só ela é uma das coordenadoras. Ela que falou conosco. Mas tem Leon Denis, que está junto dela, tem outros espíritos, tem vários espíritos, os guias da nossa casa. Então é um trabalho difícil e doloroso. Para nós, os médiuns, para eles, para nós os médiuns. Nós sentimos bastante. Entenderam? Então, você nunca viu um louco na rua? Já conversou com algum louco? Enlouquecido? Então, não sabe o que diz, não é? É isso aí. É isso aí. Aí o que acontece aqui? Às vezes a gente não tem recurso, às vezes não. Dá remédio, mas não resolve. Ele dorme, ele fica dopado, ele morre louco, não é? O recurso que eles têm é trazer para cá e depois reencarnar, botar no corpo. Aí você vê espíritos aí em corpos defeituosos. Está entendendo que é loucura? Está entendendo? Aí ela continua aqui, ó. Vamos lá. Seus gritos lancinantes. O que é um grito lancinante, Luiz? Você já tinha que saber. O que é um grito lancinante? De horror, de terror. O que mais? Abre o dicionário aí. De horror. Então, esses gritos lancinantes, e é assim que eles chegam aqui. E dependendo do médium, a gente fica com pena do médium, esse camarada vai morrer. A Conceição então fica transtornada. Então, gritos de horror, gritos lancinantes, desesperadores. Fala. Faz
Lancinante vem de lança, então é pontadas. O que mais? Picadas, fisgadas e pedras. Está vendo que é lancinante? Então vem de lança, lancinante, pontadas. Então são gritos de terror mesmo, de dor profunda. E a gente vê esses espíritos assim, enlouquecidos de dor. Então, como é que ele diz aqui, ó? Seus gritos lancinantes, eu vou ler só essa frase, Dilane, que eu vou explicando esses pedacinhos. Porém, seus gemidos e choro convulsivo, que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Então eles já conheciam esses gritos, porque eles vieram lá do vale. Estavam acostumados. Ali ele já distinguia de quem era o grito, de quem era a dor. E provocava neles, nos próprios espíritos suicidas que estavam em condições melhores, profunda compaixão. Nós nos sentimos aqui assim. Então os médios que incorporam esses espíritos, eles se transformam, se transfiguram o aspecto físico, e a dor é muito grande, e a gente está sentindo, a gente está ouvindo, está vendo e está sentindo tudo aquilo. Quando termina esse trabalho, por mais que a gente trabalhe, a gente não tem noção da realidade, porque é muito, nós somos muito ajudados, muito amparados, e o mais que eles podem amenizar essa dor em nós, eles fazem. Então a gente não tem a real ideia desse trabalho, da dor desses espíritos. E quando eles chegam aqui, à mesa, eles já vêm sendo tratados aqui pelos espíritos e até por nós mesmos durante o sono, durante toda a semana. Nós participamos desse trabalho de ajuda, mas quem faz isso? São os médicos espirituais, são os técnicos. O trabalho é tão delicado que ele acontece sexta-feira, estou dizendo aqui para o nosso ponto de encarnado, do nosso ponto de vista, que na terça-feira a gente começa a se preparar para o trabalho, estudando o Evangelho, somente o grupo que vai trabalhar com eles. A gente se recolhe, faz o estudo do Evangelho e precisa estar atento até o dia do trabalho. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta tem um trabalho com eles. Então quando eles vêm para cá, eles já conhecem a gente. Nós já estivemos junto deles. E eles ficam aqui na casa, acolhidos aqui na casa, durante esse período. Eles não estão aqui, tem uns departamentos aí, tem a obra, né, o prédio espiritual. E depois desse atendimento aqui, eles vão para o Hospital Maria de Nazaré. Então eles vão para lá e a continuidade do trabalho é facilitada pelo trabalho mediúnico aqui na Terra. Eles já receberam um choque de vibrações. E como eles sentem falta do corpo físico, da vibração animalizada, que é o fluido animalizado do médium, eles recebendo isso, eles se sentem mais humanizados, se sentem melhor e mais preparados para ouvir os espíritos guias. E o que nós temos visto, que eles sempre vêm com os guias deles, que eles reconhecem, e facilita também o encaminhamento, um parente, às vezes uma mãe que já desencarnou, um pai, alguém que eles amavam muito, o guia que preparou a vinda deles aqui para a Terra, na reencarnação, porque a gente consegue fazer voltar num ponto em que eles, de fora, consiga ver a mãe que vai recebê-los, né, a vida que eles vão ter, e então eles conseguem se ver como espíritos imortais. Esse é o trabalho que a gente faz aqui. É esse trabalho que ela está fazendo, está chamando os médiuns para fazer.
E muitos médios, como ele viu, de 20, apenas 6. Nós tínhamos um grupo maior estudando, nós nos preparamos para isso durante mais de 2 anos. Mais de 2 anos, estudando esse livro aqui. E tinha um grupinho bom, estudando, semanalmente. Quando chegou o momento do trabalho, nem todos aceitaram. Nem todos quiseram, não, eu não quero. Ficamos com pena, porque médiuns que tinha, além de ter capacidade para o trabalho, tinham compromisso com o trabalho. Compromisso. Adiaram esse compromisso, eles tinham compromisso. A gente sente, mas o que pode fazer? É um trabalho voluntário. Apesar do convite, é voluntário. Então, fulano, você aceita? Não, muito obrigado. Quem aceitou, estamos ali trabalhando. Por ser muito desgastante? Tudo isso a gente já falou nas aulas anteriores. O desgaste físico, psíquico, mental, espiritual, mas que é reposto com os fluidos espirituais, com o repouso, com o descanso. A gente sai daqui, a gente precisa ir para casa descansar. Então, cansa, a gente sai dali cansado. Esse último trabalho mesmo foi muito cansativo, né? Muito doloroso. Não foi difícil lidar com eles na avaliação, que a gente faz uma avaliação, não foi difícil lidar com esses espíritos na semana passada, porque tem trabalhos difíceis, complicados, complexos. Esse não foi. Mas saímos todos exauridos dali. Eu não queria nem levantar da cadeira quando acabou. Mas passa, a gente se repõe. Estou aqui, vivo. Passou. Semana que vem tem mais. A solidariedade, o dever da solidariedade, da compaixão, de amor ao próximo, faz com que a gente sacrifique. E a mediunidade é sacrificial. Mediunidade com Jesus é sacrificial. Aqui nós trabalhamos a mediunidade cristã, mediunidade com Jesus. Ué, mas toda mediunidade não é com Jesus? Não. Tem gente que trabalha por conta própria. Você sai aqui, botaram até no poste aqui da frente da casa. A vovó Maria Adilânia faz esse casamento e a cara dela já tem cara de bruxa mesmo. Aí vai lá, paga. É mediunidade com Jesus essa? Não é. Então a mediunidade cristã exige muita renúncia. Então não é Maria de Lá. Muita renúncia. Renúncia. E para o médium, essa passagem do Evangelho que diz a Deus o que é de Deus, né? Ao mundo o que é de mundo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Não dá. Então nós que estamos no mundo, nós que gostamos da coisa do mundo, a gente precisa renunciar. É uma escolha. Chico fez a escolha? Fez. O exemplo que a gente tem de médium aí. Chico todo mundo conhece. O altivo nem todos conhecem, mas é muito conhecido no movimento espírita. Mas o Chico escreveu muita coisa, né? Livros. O Divaldo, o que ele escolheu? O trabalho dele, está divulgando. Né? Escolha. Você pode ter do seu lado, Bruna, o altivo, o doutor Bezerra, a dona Ivone, todo mundo trabalhando com você? Que convicção é essa? Sim! Vamos lá. Sim! Sim, pode. Desde que você queira. Se quiser, pode. Agora, você vai se submeter à disciplina deles. Sem disciplina, a gente sabe que a disciplina precede o amor. Tem que ter amor, tem que ter disciplina. Mas a disciplina precede o amor. A gente lembra do Emmanuel falando com o Chico. Chico, ele não vinha, garoto. É necessário disciplina. Disciplina e disciplina.
não é? Para o Chico ele falou 3 vezes, para a gente 15 vezes. Disciplina, 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 porque nós somos indisciplinados. Aí a gente vai ter a presença dele junto a nós. Então vamos lá, vamos nos situar aqui, vamos voltar aqui para a nossa história. Seus gritos lancinantes, porém seus gemidos e choro convulsivo que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente. Distintamente que dá para discernir, distinguir, né? Um do outro. O que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Vai, Edilane. Ansiosos procuramos socorro ao mal-estar, daí decorrente nas prudentes recomendações de Romeu e Alceste. Nossos caros instrutores, firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas, a eles favoráveis, o que até mesmo a nós próprios veio beneficiar. Olha só, eles espíritos suicidas também estavam mal. Foram pedir socorro. Foram pedir ajuda. Olha como ele colocou aqui. Chegava a nós ansiosos, procuramos socorro do mal-estar decorrente. O mal-estar que a dor desses irmãos provocavam neles, também suicidas. Aí recorreram a Romeu e Alceste. O Alceste, sabe quem é Romeu e Alceste lá no mundo espiritual, Adilane? Não? 2 enfermeiros. Os enfermeiros que bem vinha ajudando a eles na condução de suas vidas. Esses 2 enfermeiros. E que ele diz aqui, conseguiram firmar suas forças mentais e vibrações caridosas em favor desses doentes. Tudo bem até aí? Vamos lá. Chegados ao termo da viagem, em um deslumbramento surpreendeu nossos olhos habituados às brumas nostálgicas do hospital. Nostálgica, o que lembra nostalgia? Aquelas brumas, era tudo branco, tudo envolto de bruma mesmo. A gente vai para Petrópolis, sobre a serra, aquela bruma ali, eu chamava de aru, né? Na aviação chama de aru. Bruma, como é que é o nome daquilo mesmo ali? Aquelas névoas, neve, não é neve, aquela névoa, neblina. Aquilo provoca uma nostalgia, né? Uma saudade, uma coisa. E quando eles chegaram na Terra, opa, as cores voltam, né? Vê o azul do céu, o verde da folha, das plantas, da mata, né? O cheiro da terra. A terra tem cheiro. Eu gosto muito do Nordeste. O cheiro da terra do Nordeste é diferente. Então, eles ficaram vislumbrados quando chegaram à terra, deslumbrados, por causa daquela nostalgia que eles estavam habituados lá no Hospital Maria de Nazaré. Claro, lá era um hospital, né? Lá não era um lugar de elevação, era um lugar que recebia suicidas. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derredor, uma vez na terra. Conseguiam ver tudo, como a gente está vendo aqui. A gente não dá valor a isso, né? A gente só dá valor quando a gente perde uma sensibilidade qualquer, um sentido qualquer. Como ver é bom, né? Uma vez na terra, pois em tempo algum jamais víramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação o era pelos esplendores do alto. Se projetavam, envolvendo-a num como abraço de vibrações hialinas. Abraço de vibrações hialinas. O que são vibrações hialinas, Luiz? Bora, Bruna, rápido. Vibrações hialinas.
Então, eles vieram, quando chegaram na humilde casa. Que humilde casa era essa? Era o centro espírita. Era o local que eles iam trabalhar, que eles iam ser ajudados. Então estava engalanada, uma noite engalanada, uma noite bonita, de vibrações, de luzes suaves, brilhantes e alinas, é isso, envolvendo, vamos lá, bora Bruna, e Alina? Semelhante ao vidro, Transparente. Agora, a instituição era humilde, pequena, mas eles envolveram com as suas vibrações aquele local. Estava bonito. Continua, Dilane. Encimando-a. Lá estava a cruz radiosa. Encimando-a. O que é encimando-a? Em cima, né? Em cima. Estava a cruz, vai lá. Emblemas dos servos de Maria, aquartelados do Instituto, com as iniciais nossas, conhecidas e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam. Lanceiros montavam sentinela a pequenina mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. A um entendido não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos instrutores trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Continua. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo de emanações mentais heterogêneas, precatando-se quanto possível das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Extramos nossa admiração. Volta a ler de novo. Lê direito, vai lá. Entramos, tá? Entramos. Ah, bom. Entramos, nossa admiração aumentava. Muito bem, entramos. Nossa admiração aumentava. Vamos ver que a gente não vai sair desse texto. A gente vai parar aí já já. Olha que coisa interessante. Eu vou ler novamente para que vocês fixem a proteção daquele lugar. Você, a Dilane, presta bem atenção, que trabalham ali. Além da proteção que a instituição já tinha, veio... Nós já vamos ter trabalho amanhã? Veio a proteção lá do Hospital Maria de Nazaré, dos servos de Maria, com as suas flâmulas, inflamado, suas flâmulas, ele colocando as flâmulas, criando um cinturão magnético em torno da instituição para proteger a instituição. Não queriam sequer um pensamento heterogêneo. Que é uma coisa heterogênea? Diferente daquela que seria usada ali. Nenhum tipo de pensamento contrário àquele trabalho. Aí eu quero que vocês imaginem, Adilane, como fica aqui a casa, que esse trabalho é quase que diário, começa na terça, sexta termina, mas não acaba. Então sábado e domingo eu posso fazer o que eu quiser, a gente não sai daqui, tem trabalho todo dia. Então essa casa, além da proteção habitual, a nossa proteção para os nossos trabalhos, para os nossos estudos, tem a proteção de Maria. Maria está ligada a essa casa. E esses espíritos montam guarda aqui.
o que eu quero que vocês entendam é a nossa responsabilidade, Adilane. Responsabilidade dos médiuns. Principalmente os médiuns trabalhadores desse socorro junto aos suicidas. Mas a responsabilidade é de todos nós, Luiz. A casa, como a gente sempre escuta dos guias, está segura. A casa é segura. A gente sente a segurança aqui na casa. A gente se sente bem. Se sente tão bem que a gente fala abertamente do suicídio desses irmãos suicidas. Se nos sentimos tão bem, tão seguros, que a gente tem esse trabalho com eles, além dos outros trabalhos com espíritos sofredores. Então nós precisamos entender isso e entrar aqui com unção, com respeito. A gente não pode ter aqui sequer um pensamento menos digno. E o que seria um pensamento menos digno? Todo e qualquer pensamento que não coaduna com o Evangelho de Jesus. Todo pensamento que não coaduna com o Evangelho de Jesus é um pensamento menos digno. Todos nós, sem exceção, principalmente os trabalhadores da desobsessão ou desse trabalho com esses espíritos, que é um trabalho de desobsessão. Alguma dúvida? Eu vou ler de novo aqui devagar esse pedaço, esse trecho, para vocês assimilarem, fixarem. Olha lá. Chegados ao termo da viagem, achou aí, Bruna? Que é o final da viagem, chegaram aqui na Terra, né? Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento, o que você já leu, eu estou relendo aqui de cima. Um deslumbramento surpreendeu nossos olhos, habituados às brumas nostálgicas do hospital. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derredor, uma vez na terra, pois em tempo algum jamais víramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação o era pelos esplendores do alto que se projetavam, envolvendo-a em um como abraço de vibrações hialinas, vibrações brilhantes. Olha, a instituição, imagine a nossa instituição assim, engalanada, brilhante, com seus esplendores. Encimando-a, lá estava a cruz radiosa, emblema dos servos de Maria, aquartelados no Instituto. E o que é estar aquartelado? Está num quartel, né? Estavam ali dentro, né? Estavam juntos da instituição, com as iniciais nossas conhecidas, e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam. Lanceiros montavam sentinelas à pequena mansão, transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas. O que é um bastião? Eu tinha um primo que o nome dele era Sebastião, a gente chamava de bastião. Mas não é esse bastião. Está aqui. O que é um bastião? Lavor em relevo, em obras de ourivesaria e prataria, que retratava a flora e a fauna do bestiário romântico e gótico, além de combates e outros assuntos guerreiros. Bestião. Então, quando ele diz aqui, com um cordão luminoso, qual bastião, é porque protegia, é porque lembrava a ouriversarias, a ouro, a brilhos, e que protegia aquele lugar. Devia ser uma coisa muito bonita de se ver, né, do mundo espiritual.
Então, quando os espíritos malfeitores querem atacar a casa, e vem, isso é constante, esses espíritos estão ali montando guarda. Aqui nós estamos protegidos. Mas para o pensamento, não existe peias. Se a gente pensar mal e entrar em sintonia com o espírito lá do outro lado, lá fora, ele vai manipular você aqui dentro. Aí a pessoa diz assim, poxa, mas tinha um espírito ruim aqui dentro da casa espírita. Aqui não tem espírito mal, não. Os espíritos que vêm para cá mal, ruim, como eu, vêm para estudar e para se melhorar. Seja encarnado ou desencarnado. Porque se bagunçar, sai. Tanto o encarnado quanto o desencarnado. Agora aqui o palco está cheio de espíritos suicidas, ouvindo nossa história, o nosso estudo. Lá em cima, nos andares superiores, tem as salas, tem as enfermarias, que já estão lá, aguardando o estudo de terça-feira, estudando hoje conosco. Essa aula, esse estudo, é transmitido lá para o Hospital Maria de Nazaré. Como que a gente não vai estar protegido? Olha de novo a nossa responsabilidade. Por isso a gente pegou essa aula aqui e levou para os médios na segunda-feira. E vamos levar outras. Responsabilidade. Nada na vida se faz sem responsabilidade. Nada na vida se faz sem disciplina. Nada. Disciplina. Vê um atleta. Poxa, bateu o recorde. O que ele fez para bater um recorde? Para poder vencer alguns décimos de segundo. Disciplina, disciplina, trabalho, trabalho, disciplina, disciplina, trabalho. Não é diferente com a mediunidade. Não é diferente do trabalho com Jesus. Não é. Muito pelo contrário. Continua aqui. Então, qual bastião de Flavas? Flavas vem de flâmulas. Flavas neblinas. Vê Flavas, vê aí o que está Flavas. Hã? Flavas e amarelhadas. Está vendo? Deixa eu escrever aqui. Eu falei flâmula. Presta o lápis, por favor. Mas devia ser flâmula amarelada, né? Amarelada. Quais bastião de Flavas neblinas, quer dizer, amareladas neblinas. Era esse bastião, né? Esse cordão luminoso, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. Então a gente tem aqui a calçada. Há um cinturão magnético, sempre houve, toda vibração nossa, toda semana a gente tem um trabalho de irradiação para os endereços que são colocados ali na caixa, e a irradiação para a nossa casa, e sempre a gente vibra para que seja fortalecido o cinturão magnético que protege a nossa casa, que sejam fortalecidas as barreiras magnéticas, né, os muros que protegem a nossa casa. O mesmo deve ser feito em nossos lares. Por isso que a gente faz o culto cristão no lar. Por isso. Então a gente deve fazer em nosso lar a mesma coisa que faz aqui. Orar, ler o Evangelho, fazer a sua prece, pelo menos uma vez por semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Por quê? Dia e hora. Porque os guias vão lá naquela hora e naquele dia. Gente ruim como eu faz todo dia. Todo dia. Tem que fazer. Tem que fazer. Precisamos fazer. A gente não quer um lar harmonizado? Vocês não querem chegar em casa e descansar? O teu lar, o nosso lar, deve ser um ninho. Um ninho de passarinho. Como é que é? O ninho? Um passarinho não quer sair do ninho. A mamãe vai toda hora de levar o alimento para os bichinhos, né? A nossa casa deve ser um ninho aconchegante.
Tanto que a gente vai em lares que a gente se sente bem, em outros a gente se sente mal. Se você tem um lar que tem palavrões, que tem brigas, que tem discussões, não tem parede, não tem porteira a casa. Entra e sai quem quer. É passagem de espíritos que se locupletam com os encarnados ali. Precisamos ter atenção a isso. Aí vem para o centro espírita, aí bota o nome na caixinha. Olha, mas vai para casa, não dá continuidade. É igual você tomar banho, se arrumar, botar uma roupa limpa e sair pisando na lama. Temos que cuidar do nosso lar, com o culto cristão lá, com oração. O lar é um ninho, deve ser um ninho aconchegante. Aí ele continua aqui, ó. Estamos nesse mesmo parágrafo ainda. Para quê? Para que se crie esse cinturão em torno da nossa casa, para que se protejam as portas e janelas, seja protegido para que espíritos não invadam, vampiros não entrem em nossos lares. A um entendido, seria difícil perceber, a um entendido não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo de emanações mentais heterogêneas. Olha o que ele está dizendo aqui. Nesse instituto, nesse dia de trabalho, ou naquele trabalho lá naquela casa, não poderia entrar emanações mentais heterogêneas, fazendo barreira para isso. De tão delicado que era esse trabalho. E tão específico que é esse trabalho de socorro aos irmãos suicidas, precatando-se de quanto possível das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Se precatar, se prevenir de qualquer investida àquela instituição, de qualquer natureza. Aí aqui ela parou, né? Entramos, nossa admiração aumentava. Question? Vocês estão vendo a responsabilidade de um trabalho desse? E de qualquer trabalho mediúnico? Responsabilidade do médium? Responsabilidade nossa de médios na casa espírita? O povão não tem essa obrigação. O povão chega aqui com suas dores, com as suas doenças, com a sua falta de educação. A gente tem que recebê-los com educação, com equilíbrio, para poder fazer uma barreira contra isso. Então a gente precisa estar equilibrado, a gente precisa estar estruturado, se a gente quiser ser trabalhador do Cristo. Se a gente quiser ser trabalhador do Cristo. Question? Que dia é hoje? 30. Amanhã? 31. Próximo domingo? Isso aí. Está ficando bom na matemática. Então, gente, está aí o trabalho sério. Estamos avisando sempre, através dos estudos, orientando os trabalhadores, os médiuns, nos orientando para que a gente tenha uma casa segura, uma casa de amor, como nós gostamos de ser. E queremos ser reconhecida, como gostamos de dizer, de falar, e queremos ser reconhecidos como uma casa de amor. Alguma coisa, Dilane? Não, está ótimo. Vocês querem falar, perguntar alguma coisa? Não. Então, onde que eu parei? Mesmo capítulo. Onde a Dilane parou de ler? Aqui, ó. No mesmo capítulo aqui. Entramos. Nossa admiração aumentava. Está na página 136. Não precisa. 136 desse livro aqui, ó. Porque nem todo mundo tem esse livro. Nós vamos fazer a nossa prece
Vamos ter um intervalozinho aí de 25 minutos e retornaremos com o Evangelho, de 9h30 às 10h30, 1 hora de estudo de Evangelho. Como fizemos 1 hora desse estudo aqui. Mais do que isso fica cansativo, né? Então é bom o Evangelho, vocês que já estão aqui, para a gente agora escutar um pouquinho do Evangelho. Uma outra sintonia, um outro trabalho mental e espiritual. Então vamos agradecer, fazer a prece, Edilane? Pode fazer. Faz. Não, estou com a garganta ruim. Então vamos agradecer muito a Deus acima de tudo. Agradecer a Ti, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, por permitir esses estudos, esses esclarecimentos que a nossa querida irmã Ivone, que se dedicou tanto ao trabalho sério na mediunidade, o trabalho de elevação, concitando-nos também a fazer essas mesmas realizações em nossos trabalhos mediúnicos. Obrigado. Obrigado a esses espíritos que exporam as suas dores para que a gente não erre, para que a gente não caia como eles caíram. Então pedimos forças para todos nós, mantermos-nos vivos, com vontade de viver, valorizando a vida no corpo, porque não existe morte para a alma. É fazendo-nos entender de que somos espíritos imortais e não cometermos o suicídio, pois estamos vendo as consequências desse ato enganoso, porque não existe a morte. Então, Jesus, que essas bênçãos de luz, de esperança que cultivamos aqui durante os estudos, possa envolver a Terra nesse momento, evitando suicídios, evitando que alguém que nesse momento pensa em tirar a própria vida, escute a voz do seu guia, favorecido por essas vibrações. Não faça isso. A morte não existe. E seja evitado o suicídio. Rogamos por aqueles que já cometeram esse ato, que tenham esperança, que o perfume das rosas chegue até todos eles que nos ouvem, com essa flor tão delicada, tão bela, com as suas pétalas macias, num conjunto harmonioso, exalando tão agradável perfume, chegue até eles eivada das vibrações de amor, de carinho, que estamos conseguindo imantá-las. Que a moça bonita leve essas rosas, entregue a todos que aqui estão e leve até aqueles que nos ouvem, à distância, no hospital, em nossa enfermaria. Esperança, alívio, porque todos fomos criados para a felicidade, perfectíveis pelo Criador, que nos dará a oportunidade de retornarmos à Terra e refazermos as nossas vidas. Rogamos pelos familiares que ficaram, que choram a morte dos seus entes queridos, que sejam todos confortados, aliviados de suas dores, e que também essas vibrações de esperança cheguem até eles. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nós que aqui estamos em trabalho, em estudo, que Deus abençoe e proteja a nossa casa espírita, que ela consiga atender os desígnios superiores. E assim despedimos-nos, em nome desses guias amoráveis, amorosos que aqui estão, do nosso altivo diretor da nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP,
as nossas irmãs queridas, a Dona Ivone, o Dr. Bezerra, o nosso Chico, o Charles, em nome do André Luiz, enfim, de todos esses que trabalham nesta tarefa de amor junto aos suicidas, junto à nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha. Em nome de Maria Santíssima, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno dos suicidas, do livro Memória de um Suicida. Que assim seja.